Oi, gente! Sessão Que Saudade de Você. No rádio, às 2 da tarde, maior audiência. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Se inscreva e acione o sininho. Todas as vezes que o sininho tocar, nova postagem para você, tá bom? E o Clube da Amizade, conheça, acesse clubedaamizade.elicorreia.com.br e você vai saber tudo que o Clube da Amizade faz para as pessoas mais carentes. Qualquer dúvida, ligue 5081-6292 São Paulo, 5081-6292, Clube da Amizade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a história da velhinha do cemitério. Em 2002, eu era estudante de psicologia. E logo nos primeiros dias de aula, eu fiz amizade com uma moça muito interessante. Essa moça dizia que amava tudo relacionado à psicologia, já que a sua mãe também era da área. E ela, segundo ela, passou a vida estudando e lendo livros sobre a mente humana e os sentimentos. Era uma ótima aluna, mas apesar de conversarmos muito na faculdade, nunca fomos de frequentar uma a casa da outra. Nosso relacionamento se resumia à sala de aula, ou seja, à faculdade. Me lembro bem, estávamos no final do curso e cada aluno ficou responsável por um tipo de pesquisa. Alguns foram para casas de ajuda a queimados, outros fizeram estágio em casas de repouso, outros foram cuidar de pessoas com anomalias. E ela e eu ficamos responsáveis, encarregadas, por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro pesquisamos muito sobre o assunto. Estudamos teorias sobre esse comportamento de velórios e enterros. E sabíamos que íamos encontrar as mais diferentes reações. Aqueles que se desesperam, os que ficam calados como se estivessem anestesiados, os conformados e outros tantos com reações das mais diversas, as que querem que o morto levante, as que não querem que o caixão baixe a sepultura, se abraçam ao corpo do falecido e não querem largar. Enfim, com todos esses dados em mãos, passamos a fazer a nossa pesquisa. Passamos a visitar discretamente velórios e enterros. O primeiro velório foi de um senhor de idade que tinha sido um professor famoso. Essa cerimônia foi cheia de pompas e discursos. Havia muitas pessoas, muitas coroas de flores. Porém, uma pessoa em especial nos chamou a atenção. Uma senhora idosa de cabelos brancos, vestida completamente de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. Parecia uma espanhola de algum outro século. A primeira vez que minha amiga olhou para esta mulher, para esta senhora, teve a impressão de que esta velhinha não tinha pernas, estava flutuando. Mas quando ela olhou novamente para esta esquisita figura, viu, claro, as suas pernas normais e concluiu que aquilo tinha sido uma ilusão óptica. Muito bem. O segundo velório visitado por nós foi de uma criança de classe baixa, de classe pobre, bem pobrezinha mesmo. E observando as pessoas que estavam presentes, o comportamento de cada uma delas,
íamos anotando discretamente para que ninguém visse. Quando a minha amiga me chama a atenção. A estranha senhora daquele primeiro velório que visitamos estava também neste velório. Aquele primeiro foi de um professor, agora na periferia, de uma criança bem pobre. Então minha amiga resolveu olhar para esta mulher com mais cuidado. Seria ela uma frequentadora de velórios? Seria também parente dessa família, como seria parente daquela outra família? Nisso, a velhinha olhou em nossa direção. E a minha colega teve a impressão de ter visto faíscas saindo de seus olhos. Ela arrepiou inteira. E ficamos amedrontadas e até com receio de continuarmos o trabalho. Porém, tínhamos que continuar. Valia a nota e tínhamos nos proposto a ir em pelo menos 5 velórios. E este era apenas o segundo. Terminamos o nosso trabalho e fomos embora. O terceiro velório foi de um empresário, amigo inclusive da família dessa minha colega. Coincidentemente, esse amigo empresário faleceu e nós fomos nesse terceiro velório. Por ser um velório de gente rica, importante, só entrava quem fosse conhecido. Ela entrou porque conhecia. A família dela era uma família amiga da família desse empresário. Mas dentro do local, ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava ali também. Como conhecia os parentes do falecido, essa minha colega de faculdade perguntou se alguém conhecia aquela velhinha que parecia uma espanhola, com aquele cabelo preso, aquela roupa escura, preta até os pés, um sapato baixo e aquele véu parecido com um chale sobre a cabeça. A família do falecido, familiares disseram que ninguém sabia de quem se tratava. Para todos, aquela mulher, aquela senhora era desconhecida. Mas como teria entrado então nesse velório se ninguém a conhecia? Mas só que, de repente, em meio a essas dúvidas, a velhinha desapareceu. Para espanto de todos, daqui a pouco, cadê a velhinha? Sumiu. Achamos tudo muito estranho. Terminado esse terceiro velório da nossa pesquisa, nos preparamos para o quarto velório. Dias depois, em visita ao cemitério, nessa nossa pesquisa de 5 velórios, estávamos no quarto agora, era o velório de uma senhora que havia falecido vítima de uma doença séria, de uma doença grave. E nós anotávamos todos os detalhes. Neste quarto velório chegamos e ressabiadas. Só faltava a velhinha estar aqui também. Só faltava isso. Porque nos 3 primeiros, algo impressionante. Nos 3 primeiros velórios de nossa pesquisa, lá estava a velhinha. Porém, nesse quarto, não. Nesse quarto velório, não. Mas, na hora do sepultamento, nós observamos que não distante dali, entre os túmulos, a velhinha. Aconteceu o enterro. Todos os familiares indo embora. E essa velhinha, que estava em um ponto do cemitério, começou a andar entre os túmulos. E em um deles, em especial, ela parou e ficou ali um tempo, olhando para nós.
E eu e a minha colega observando, assustadas, com medo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo curiosas. E de repente ela desapareceu. E achamos aquilo mais estranho, muito mais estranho que tudo que já tínhamos vivido nessa nossa pesquisa. Mas como ela estava entre os túmulos, eu e a minha colega decidimos procurá-la. Procurá-la no cemitério, não vamos falar para ninguém. O velório já tinha acabado, o sepultamento já tinha acontecido, os familiares da pessoa morta já estavam indo embora e nós decidimos ficar no cemitério à procura dessa mulher, à procura dessa senhora que nós vimos entre os túmulos. Quem sabe não poderia ela se tornar a peça principal da nossa pesquisa. Sabe pessoas que gostam de cemitério? Sabe pessoas que gostam de ir em velórios? Quem sabe ela não seria uma dessas pessoas? Provavelmente seria uma dessas que ama velório, ama enterro, ama ir no cemitério. Quando chegamos naquele túmulo marrom, onde ela ficou por mais tempo, o susto, o grito, tanto meu como da minha colega. Naquele túmulo marrom, aonde ela ficou nos observando, de onde nós a víamos, aonde ela ficou mais tempo, havia uma foto. Uma mulher. A foto daquela mulher era a velhinha dos velórios. Como é possível? A foto da mulher enterrada naquele túmulo marrom, a foto é da mulher, é da velhinha. Nisso, uma voz cansada surge de dentro do túmulo. Sou eu mesma. Sou eu mesma. Sou eu. Isso não é possível. Só pode ser uma brincadeira, uma alucinação. E de trás daquele túmulo aparece em tamanho real a velhinha. Então ela olhou bem no fundo dos olhos da minha amiga e depois nos meus olhos e calmamente disse: quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida. Eu senti um tremendo vazio. Pedi então que me fosse dado um serviço para que eu não passasse a eternidade me lamentando desse vazio. Quando um anjo apareceu e me deu uma missão útil para mim, a de colaboradora da morte. Sem entender muito bem o que a senhora dizia, a minha amiga, tremendo de medo, morrendo de medo, e eu também, perguntou, indagou, mas o que é uma colaboradora da morte? E a velhinha do cemitério respondeu: quando alguém morre, eu coloco o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guio a sua alma por muitos lugares, como o purgatório, o inferno, o céu. Conforto a família que muitas vezes não deixa o falecido descansar e explico à pessoa que morreu que o seu tempo terminou, porque muitos não entendem ou não aceitam que morreram e ficam a vagar como almas penadas neste mundo. Por isso, a mim foi dada esta missão, a de colaboradora da morte. Após escutar tudo isso, a minha amiga não resistiu. Desmaiou. Eu tive que socorrê-la. No hospital, perplexas, não acreditávamos o que tínhamos visto, o que tínhamos vivido.
decidimos ali interromper a nossa pesquisa no quarto velório. Chega, basta. A história da velhinha do cemitério, para nós, já era suficiente para a pesquisa que fazíamos. Hoje, formadas, quando nós nos encontramos, não há como nós não lembrarmos da história da velhinha do cemitério, a colaboradora da morte. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! A velhinha do cemitério, a colaboradora da morte. Uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.